Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou com essa fera empreendedor, já trabalhou no Grupo RBS, já trabalhou em algumas startups, o Marcelo Wagner. O Marcelo é cofundador e CMO da WhatsShare, uma startup focada em transformar a comunicação entre empresa e cliente via WhatsApp. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, sobre como a gente pode utilizar o WhatsApp para aumentar as vendas da nossa empresa ou utilizar o WhatsApp como uma ferramenta principal de vendas. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, é um prazer imenso estar te recebendo. Vocês, empreendedores, são inspiração para os nossos ouvintes e escutar a história de vocês, cara, é sempre muito motivante para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo que a gente está em busca aí no Brasil. Então seja muito bem-vindo. Eu pensei da gente começar, Marcelo, essa nossa entrevista falando um pouco sobre a tua história, sobre como é que nasceu a WhatsShare, como é que foi a criação, enfim, conta um pouquinho aí pra gente saber um pouquinho das tuas origens. Pô, legal, Eduardo. Prazerzaço estar falando contigo aí. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, aquilo que a gente tem vivido nesses dias aí de muita correria, poder compartilhar um pouco com o pessoal aí. Vamos nessa então, cara. Como é que começou tudo na WhatsShare? Onde é que tu começou a empreender? Como é que tu sabia que o mosquito do empreendedorismo tinha te pegado? Então, cara, a minha história começa lá quando eu, desde pequeno, lá pelos 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu já formatava o computador, né? Então, foi ali que começou o empreendedorismo na minha vida, que eu pegava o computador do vizinho, do amigo, formatava, cobrava R$50, e aí um ia indicando para o outro, e aí o marketing de indicação entrou na minha vida. E aí eu comecei, cara, a ver que a gente poderia ganhar dinheiro com o nosso próprio suor, né? Porque até então na minha cabeça era só estudo, né? E então eu me dedicava bastante aos estudos no colégio, ainda era bem pequeno, né? E não venho de uma família empreendedora, né? Uma família bem humilde, mas que incentivo nunca faltou, né? Apoio, incentivo por parte de todos os meus familiares, principalmente meu pai, minha mãe. E são eles também que desde o início foram o suporte para poder incentivar tudo aquilo que eu fazia, né, cara? E então, ao longo do tempo, eu sempre pude ter a tranquilidade de me dedicar realmente aos estudos, né? E ter o meu primeiro serviço lá quando eu finalizei o colégio. Então, uma preocupação que eu tinha, assim, era de poder fazer uma coisa de cada vez. Então, mesmo querendo trabalhar, ter o meu próprio dinheiro, eu queria concluir os estudos e aí depois partir para a minha carreira, né? Até porque eu imaginava que conforme o passar do tempo eu ia amadurecer, ia poder escolher, né, o que eu ia fazer. Então, cara, não sei se foi coincidência ou não, mas o meu primeiro emprego foi através de uma indicação de um colega meu que me contou a respeito de uma empresa que era, na verdade, um e-commerce digital, né? Então, eu comecei a trabalhar ali, mais responsável pela parte de logística e também o atendimento ao cliente. E aí eu comecei a ver que, cara, esse mundo tinha muito dinheiro na mesa, né? Tinha muito dinheiro rolando por ali. E aí eu comecei a trabalhar, acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos nessa empresa. Depois, posteriormente, mais uma vez por uma indicação, eu fui trabalhar no Grupo RBS. Né? E aí lá, cara, cresci profissionalmente, assim, de uma maneira que não tem como explicar, assim. Fui trabalhar, eu era responsável pela manutenção dos aplicativos, né, de todos os jornais. Então, o Grupo RBS, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina também, ao todo tem 7 jornais. Então, a minha função mais ou menos era, os clientes ligavam lá pro jornal e os atendentes filtravam todos os problemas do aplicativo e depois eles passavam para a gente. Nós éramos
o contato para falar com o pessoal que desenvolvia. Então a gente fazia a filtragem, né? E aí depois disso eu fui crescendo lá dentro, pude dar treinamentos para os novos funcionários, e aí, cara, despertou em mim aquela chama da comunicação e de poder explicar, ensinar, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Depois, cara, posteriormente, eu saí do grupo RBS e fui trabalhar numa startup já aí na frente do marketing, né? Foi lá onde eu conheci os dois sócios da WhatsApp. Então, lá naquela startup também, cara, cresci numa outra fase da minha vida, assim, um ciclo que se fechou e outro que se iniciou, mais focado na questão do marketing, desenvolvimento de produto. E aí, cara, foi simplesmente fantástico. Só que dentro da startup lá tinha esse desejo de empreender, né? Então, a gente, enquanto trabalhava lá, sempre estava um cutucando o outro, dizendo assim, cara, vamos fazer alguma coisa para nós, vamos montar uma agência ou empreender, porque a gente tem muita ideia. E o que a gente mais se sentia frustrado naquela empresa era que a gente, cara, tinha muita ideia mesmo, assim, do que fazer de um dia para o outro e coisas que a gente aplicava e via que dava certo. Só que acabava que o nosso chefe, no caso, né, matava um pouco isso em nós, e a gente pensava, cara, imagina o dia que tiver nós três juntos, sem ninguém para dizer que não dá para fazer. Todos vocês eram programadores, Marcelo? Não, não. No caso, o programador é somente o Maicon, que ele é responsável pela questão de tecnologia, né? Eu quebro um galho no HTML só. Tu é mais no talento. Mais no talento mesmo. Até uma coisa interessante, né? Sem querer dar spoiler da continuação aí da nossa conversa, mas uma das grandes virtudes assim que eu acho que eu pude aprender, né, nesse tempo é, cara, fazer um pouco de tudo. É verdade. Então, sempre tem uma coisa que o cara é melhor, que o cara faz bem, né? Mas é muito interessante quando tu precisar editar um vídeo, tu vai lá e sabe, tu manja. Precisa fazer um post, tu sabe escrever bem. Tu precisa editar um site, cara, tu vai lá no HTML, se vira, quer apresentar pro teu... Tem uma ideia de madrugada, assim, se a gente mudasse a cor do site, botasse um botão aqui. Se tu conseguir fazer isso sozinho e poder mostrar para a pessoa, tem muito mais peso as tuas ideias, aquilo que tu faz, né? Então isso é muito legal. É verdade. E continuando ali, então, aí vocês se conheceram nessa startup de e-commerce e aí começaram a fluir nas ideias. Isso aí. E aí depois de um tempo, o Michael, né, que é o nosso CEO, ele saiu dessa empresa e aí ele começou a trabalhar ele trabalhou na For All, né? Ah, o grande. E aí, cara, mesmo trabalhando assim, longe um do outro, em empresas diferentes, a gente sempre tinha aquele grupo de WhatsApp que a gente ficava um puxando o outro, né? E aí, cara, simplesmente, como é que surgiu então a WhatsApp? Até, desculpa te interromper, Marcelo, mas esse grupinho ele é clássico, né? A gente sempre bota assim, futura empresa. O título do grupo é Futura Empresa. Eu tinha esse aí também. Isso. Foi engraçado que num dia assim a gente pensou, tá, não passa de hoje, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos montar uma agência? Vamos. Então a gente pensou, cara, essa semana vamos prospectar um cliente e vamos ver se ele quer se reunir com a gente. Aí, cara, sem planejamento, sem nome de empresa, sem nada, a gente pegou e foi no cliente. Lá naquele cliente, cara, ele queria construir um site, queria melhorar SEO, queria fazer um monte de coisa. E a gente, sabendo que não tinha braço para fazer tudo que ele queria, né? A gente pegou e começou a conversar com o cliente e ele falou assim, ó, eu entendo, meu site hoje não é tão ruim, dá para melhorar. Mas sabe o que faria diferença? Se eu tivesse um botãozinho ali no site onde o cliente clicasse e falasse diretamente comigo no WhatsApp. Aí bateu o plim. Aí a gente pensou, cara, isso aí eu acho que é legal. E aí a gente começou a pensar, a gente voltou para casa, né? Daí a gente combinou de se reunir no sábado. E aí lá no sábado o Michael, né, que é o CEO, o CTO da WhatsApp, ele falou assim, olha só o que eu fiz aqui. Daí, cara, ele criou um gerador de link do WhatsApp, colocava o número do teu telefone, ele transformava no link, daí com aquele link botava onde queria e o cara clicava e abria um WhatsApp. Daí, nossa, cara, isso aí tem futuro, porque a gente está enxergando um link e realmente é só um link. Mas se a gente criar um conceito a partir disso, isso aí pode virar uma empresa, cara, e a gente pode criar muitas soluções que vão atender a necessidade dos clientes.
E a gente começou a ouvir os clientes, cara, e ver que era essa a necessidade deles. Eles entendiam que o WhatsApp era muito efetivo para vender, para fazer atendimento, e então vamos criar uma solução para tornar tudo isso mais fácil, poder mensurar, enfim. E aí, cara, se tu for comparar o WhatsApp daquele dia, que era só um link para hoje, cara, cresceu demais, né? Então, Que ano foi isso, Marcelo? cara, isso aí foi, se eu não me engano, foi em agosto de 2017. Que legal. Agosto de 2017, daí foi uma loucura, porque a gente lançou um MVP bem simples, né? Um site ali que só gerava o link realmente, que tinha um analytics que te contava o número de cliques que o teu link tinha e de qual rede social o cliente veio, né? Porque os clientes colocavam o link no Facebook, no Instagram, no site, e aí começava a chover contato no WhatsApp deles, e eles queriam entender de onde que esses clientes vieram, né? Então a gente conseguiu entregar isso e eles otimizaram o investimento, saber qual é o lugar que dá resultado. E aí o que aconteceu, né? O Maicon, ele saiu da For All e começou a tocar o projeto full time, sozinho, né? E isso foi lá por setembro já, né? Que a gente já tinha um produto um pouquinho melhor. E, cara, a gente vendia ele a preço de banana para poder validar mesmo, né, a solução e ver se aquilo fazia sentido. E a nossa intenção era botar cliente para dentro, para escutar o cliente e poder melhorar o produto. Então, cara, foi acontecendo que sem um centavo de investimento em mídia, a gente começou a ter um alcance gigante, organicamente falando, né? Então, muita gente de forma orgânica via aquele link no Facebook e queria criar um para ela também. Então, nesse tempo aí, de setembro até mais ou menos março, abril, por aí do outro ano, a gente conseguiu alcançar mais de 40 países de forma orgânica. Caralho! Site, e a gente conseguiu ter aí mais de 9 mil cadastros, né, dentro do site, tudo de forma orgânica. E para nós era um dos trunfos, né, porque a gente não tinha investido nada em mídia e tinha muita gente se cadastrando lá e usando a solução. E a gente, cara, tentando captar. E começou a vender muito, né? Vendeu bastante, só que o nosso ticket era baixo, né? Era PMDB. E aí a gente começou a entrar nessa vibe de startup e fazer pitch em tudo que era lugar. Dizia que tinha um investidor lá, a gente ia atrás e fazia pitch. Um pitch, assim, básico, a gente nem sabia fazer pitch direito, né? Só sabia sonhar, na verdade, no negócio. E aí, cara, a gente encontrou um investidor em maio de 2018 e ele falou para nós assim: tá, gurizada, larguem os serviços de vocês, que eu vou bancar vocês 4 meses, né? Um salário X, tal, que era menor do que a gente ganhava, mas aí quem acredita vai atrás, né? Quem acredita vai. Eu vou bancar vocês e vocês têm 4 meses para se virar, atingir o break-even aí, e aí depois aí vocês se viram com o salário de vocês. E aí, claro, para mim, naquele momento mais difícil realmente era chegar nesse momento que era o momento de romper, assim, para mim era o momento mais difícil, que era a questão de ter o meu próprio negócio e sobreviver com o dinheiro que eu mesmo vou conquistar, né? Que legal. Então, isso para mim era o momento mais esperado e mais difícil, né? E aí, cara, em maio a gente sentou, a gente participou da Feira Brasileira de Varejo, foi realizada ali na Fiergs. A gente ganhou a Feira Brasileira de Varejo, ganhou um cheque de 5 mil, reconhecimento, incubação e tal. E aí a gente viu, cara, esse negócio tem futuro e não pode parar. Daí entrou uma fase muito importante da nossa empresa, que foi a questão de entender que a gente estava errado. Mas aonde? No modo do público para o qual a gente vendia. A gente achava que nossa solução ela era B2C, mas não. Nossa solução a gente entendeu que ela era B2B. E aí a gente viu que quem queria a nossa solução eram as médias e grandes empresas, cara. Era muita empresa de nome no mercado querendo falar com a gente, querendo contratar a solução, mas a plataforma ainda não era bem o que eles queriam, né? Então a gente trabalhou de maio até agosto na reformulação da plataforma. Pô, isso aí deve ter sido um puta de um reconhecimento, porque aí vocês perceberam que vocês podiam, inclusive, aumentar o ticket médio, né? Daí o negócio ia ficar muito mais viável. Exatamente. Então, cara, em agosto a gente lançou uma plataforma com aproximadamente umas 8 soluções aqui, assim, que entregavam bastante valor e que a gente viu que se adaptava exatamente ao que o mercado estava pedindo e principalmente da maneira certa de vender pelo WhatsApp. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né?
porque a gente, com a nossa experiência, conseguiu ver a maneira certa de vender por ali, e ainda tem algumas empresas que não entendem isso, né? Então, a gente passa por um trabalho de educação também, não só vender a plataforma, entregar a solução, mas educar a empresa como vender da maneira certa pelo WhatsApp. Então, ali virou a chave, né? Bah, que legal, Marcelo. E vamos entrando agora já no conteúdo, pegando o gancho do próprio WhatsApp, assim, como é que vocês enxergam as vantagens de utilizar o WhatsApp para vendas? Porque eu acredito que o WhatsApp hoje ele está crescendo no Brasil, principalmente. Eu acho que lá fora o pessoal também usa o Telegram, mas aqui no Brasil eu vejo que é muito mais o WhatsApp. Como é que é a tua visão sobre as vantagens de utilizar o WhatsApp como parte do processo de vendas das empresas? Então, para ter uma ideia, né, quem está nos ouvindo aí, o Brasil hoje tem mais de 120 milhões de usuários do WhatsApp. Caralho. Então, tipo, 97% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp instalado no celular. Então, pensa, né? Se tu quer se comunicar com alguém, qual é o lugar mais assertivo hoje? Cara, é onde o usuário mais passa tempo ali. Então, ele passa cerca de 4 horas do dia no WhatsApp. Óbvio que online ele fica direto, né? Eu, por exemplo, fico, acho que 23 horas por dia online. Mas Isso é verdade, hein, pessoal? O Marcelo, ele sempre responde as minhas solicitações, sempre respondeu as minhas solicitações imediatamente. a gente briga com caso de Ferreira, isso é diferente. É isso aí. Tem que ser um pouco rápido no WhatsApp, senão eu tô sendo, não tô cumprindo aquilo que eu prometo, né? E isso, inclusive, né, é uma das vantagens. A gente fez um estudo aqui, nesses 2 anos aí de empresa, a gente fez um estudo do que, qual é o principal ponto que faz um vendedor vender pelo WhatsApp. E o erro que os vendedores mais cometem é de demorar para responder. Então, se tu, por exemplo, demorar mais de 1 hora para responder no WhatsApp, a tua chance de vender cai pela metade, né? Então, a gente analisou aí, ao longo desse tempo aí, mais de 50 mil atendimentos, cara, entre vendas e suporte, né, atendimentos, e a gente viu que esse é um dos fatores que os vendedores mais erram, né? Mas então, cara, para as vantagens, quais seriam elas? A gente gosta de comparar muito o WhatsApp com o chat online, né, até porque a gente tem uma solução que substitui, e o e-mail corporativo e também o formulário, né? Os formulários hoje, cara, eles literalmente eles espantam os clientes, né? Então, quando cai no formulário gigante ali, a chance do teu usuário sair do teu site é muito grande. Os e-mails no contexto corporativo, eles demoram mais de 24 horas para serem respondidos, né? Então, tu pensa, tu vai mandar um e-mail pro cara, tu vai guardar um dia inteiro para te receber, para te ter a resposta, e depois quem enviou a resposta vai ter que esperar mais um dia para ser respondido isso. Hoje, no contexto corporativo, essa é a média que acontece, né? Então, inclusive, cara, tem um site que a gente implementou, a nossa ferramenta, que eles tinham um formulário e a gente substituiu o botão do WhatsApp. Então, o que acontecia? Era, por exemplo, um marketplace de veículos, daí o cliente clicava no botão do WhatsApp e iniciava uma conversa direta com o vendedor, né? Ali a gente matava a charada de 2 coisas, 2 vantagens que essa empresa teria, né, ao trabalhar com o WhatsApp. Ao invés do formulário que tinha uma desistência gigante de clientes, e do e-mail depois, que o lojista, quando recebia a resposta do cliente, dizia assim, me manda o teu WhatsApp, né? O cliente já ia direto para o WhatsApp do vendedor e os dois já estavam conversando. Então, essas são algumas das vantagens, que é o fato do cara poder usar uma ferramenta muito mais veloz na negociação, né? E ter essa comunicação contínua com o cliente. E a gente pode dizer, Marcelo, que o WhatsApp ele está superando os e-mails aí na utilização profissional, ou não dá para fazer essa comparação? Em taxa de abertura já superou. Já superou. Porque hoje, quando tu manda uma mensagem para a pessoa, para um cliente, né, a taxa de abertura é muito mais efetiva do que os e-mails. Eu não sei te dizer exatamente qual a taxa dos e-mails agora, mas eu posso te dizer, com alguns testes que a gente fez aí de envios e também algumas empresas que a gente conversa, muitos falam que 15% abre os e-mails, máximo 20%. O WhatsApp é muito maior. Provavelmente. Aí os 90%. Provavelmente, né, Marcelo? Porque o WhatsApp também tu usa para small talks, assim, tipo, tu quer falar uma coisa rapidinho, tu não vai mandar, quando tu vai redigir um e-mail, talvez tu tenha que redigir, prezado, blá, 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 tal, né? Tem uma continuidade na tua conversa, né?
No e-mail ali parece que é algo que manda uma vez na vida e se tu tiver a resposta, tu vai mandar um outro e acabou. Né? O WhatsApp não, ele já vai te dar aquela coisa como se estivesse conversando pessoalmente, né? A diferença é que tu tá online. E falando mais sobre essa parte de dicas, que eu acho que tu pode agregar muito para o nosso ouvinte, assim, principalmente para depois a gente poder conhecer melhor a tua ferramenta. Mas quais são outras dicas que tu pode entender que as pessoas podem usar para vender pelo WhatsApp? Eu recebo diversas empresas que abordam pelo WhatsApp, algumas ainda continuam utilizando SMS, né? Não sei porquê, mas eles continuam. Mas quais são outras dicas, Marcelo, que tu pode dar para a gente para utilizar o WhatsApp como ferramenta de vendas? Por mais simples que seja, tá? Tem eu sempre coloco uma primeira dica, porque é ela que te dá o norte para tudo que tu vai fazer no WhatsApp. A dica é a seguinte: saber as regras do jogo, né? Porque hoje, se tu quer jogar futebol, por exemplo, tem que saber que lateral se cobra com a mão, né? Tem que saber que escanteio se cobra com o pé, e se tu fizer a falta com uma força excessiva, tu vai receber cartão. Então, a primeira coisa que tu precisa saber é jogar as regras do jogo. E que regras são essas? É principalmente a questão do spam, um assunto muito polêmico no WhatsApp, e que é o que, cara, muita gente está procurando. E é o que a gente mais fala com os clientes, né? Que hoje em dia está todo mundo procurando envio em massa pelo WhatsApp, né? E o envio em massa, ele é spam, ele não é permitido pelo WhatsApp. A gente vê muita empresa grande perdendo o número de telefone porque ela está fazendo envio em massa. Porque tem gente que não sabe que o WhatsApp, ele bane o número de telefone quando tu envia mensagem para pessoas que tu nunca conversou, né? E outro ponto é que mesmo se tu já tem um relacionamento com aquelas pessoas, se tu fizer vários envios, o WhatsApp ele detecta isso e ele entende como se fosse um comportamento estranho, né? Mesmo que aquele pessoal seja alguém que tu já conversa, né? Que muitas pessoas falam que seria meio que uma automação. Então, as empresas precisam entender que esse tipo de coisa não dá certo no WhatsApp. Então, sempre como a gente fala o que não dá certo, a gente gosta de falar o que dá certo. É mudar a mentalidade da questão de trabalhar o WhatsApp de forma ativa, mas trabalhar ele de forma receptiva, certo? É entender que o WhatsApp é um local onde tu precisa fazer com que os clientes entrem em contato contigo para que aí sim tu possa negociar, tu possa entrar em contato, né? Então, assim como o próprio e-mail marketing, que pelo certo tu tem que autorizar ele para poder receber, né? A gente chama isso de opt-in, né? Então, tu tem que autorizar para receber, é a mesma coisa do WhatsApp. Então, seria uma das coisas que o link resolve, né? Tu clicar no link e dizer para a empresa que tu quer conversar com ela. A partir disso, ela pode conversar contigo, né? Então, a primeira coisa é respeitar as políticas de privacidade e utilizar o WhatsApp de forma receptiva, não de uma forma ativa, porque isso acaba prejudicando a reputação da empresa. E ali tu tinha dito no início, Marcelo, que vocês já atingiram mais de 40 países. Eu acho que hoje, eu vi ali no teu LinkedIn, são mais de 80 países, inclusive, né? Já passou. Como é que é essa transição entre países? Assim, os outros países também usam o WhatsApp? Como é que fica? Porque como é que é nos outros países? Eles também... Enfim, eu fiquei curioso com isso, principalmente para quem trabalha com o mercado externo, né? Hoje, então, os dois aplicativos assim, mais populares em questão de países usando é realmente o WhatsApp e o Messenger, né? E a gente vê ali, principalmente nos Estados Unidos, que o Messenger e o próprio SMS têm uma popularidade muito grande, né? Estados Unidos, Canadá, mais a parte de cima ali. E na Europa, cara, já o WhatsApp é muito mais predominante. Então a gente vê que tem uma usabilidade muito grande nos países ali da Europa, como por exemplo Portugal, Espanha, Itália. Esses são os países que têm um uso massivo do WhatsApp, né? Então, e teoricamente são aquelas pessoas que têm uma procura, até mesmo pela nossa empresa, né? Mas que utilizam isso. Uma coisa bem interessante, até para quem não sabe, é que o WhatsApp ele liberou uma API de envio, né? Que é mais ou menos se alguém já utilizou, por exemplo, acessou o site de inscrição de eventos, sabe que em alguns momentos ele pode selecionar uma flagzinha dizendo que tu aceita receber notificações pelo WhatsApp. Então tem uma API do WhatsApp que faz esse disparo, mas é só quando tu autoriza. E a grande sacada do WhatsApp é substituir o SMS e matar o SMS lá nos Estados Unidos, porque o uso é muito intenso e lá é grátis, né, para te enviar SMS. Então a API vem para derrubar isso.
Então, a grande tendência no mercado agora está bem aquecido para que o WhatsApp possa começar a substituir o próprio SMS lá para cima. Isso é interessante que tu está dizendo dessa funcionalidade, porque eu acho que o WhatsApp, Marcial, deve ter muitas outras funcionalidades que as pessoas nem fazem ideia, né? Quais são outras dicas de funcionalidade que tu pode dizer para o nosso ouvinte, para mim, de coisas que podem ser exploradas que a gente não sabe? Beleza. O WhatsApp ele liberou faz pouco tempo uma opção de tu poder fechar o grupo para somente os admins enviar uma mensagem. Então, muita gente utilizava... Bah, isso aí evita muita conversa paralela e aí, bah, tá louco. Não, tu criava um grupo ali de promoções ou de informações e mandava uma promoção e acabava se perdendo tudo, né? Daqui a pouco um mandava um GIF lá de bom dia e aí Exatamente. a conversa não ia para frente. Então, uma dica bem interessante é quem trabalha com as listas de transmissão e faz que a pessoa precisa ter adicionado o teu contato para poder receber, né? Se ele não te adicionar na agenda, ele não recebe a tua lista de transmissão, colocar essas pessoas no grupo. Até porque o grupo, tu pode divulgar esse link e a pessoa já entra direto no grupo, sem precisar adicionar, sem precisar fazer nada, né? O próprio grupo ali que o WhatsApp, o link que o WhatsApp gera, né? Então, o cliente vai entrar no grupo, fecha para somente admins enviarem mensagens, e aí tu e a tua equipe, que daqui a pouco são admins do grupo também, podem começar a enviar mensagens ali dentro desse grupo, né? Nós mesmos testamos isso, e, cara, tem uma entrega gigante, e a lista de transmissão, por mais que ela tenha aquela pegada de que parece ser particular, todo mundo acaba sabendo que está mandando uma lista de transmissão. Que aparece aquele encaminhado lá em cima, né, da mensagem, e aí o grande propósito de parecer uma comunicação individual acaba se perdendo, né? Então, mandar a galera para dentro de um grupo e começar a enviar mensagens ali tem uma entrega muito grande. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, parece muito simples, cara, mas eu vejo tanta gente errando que a gente chega a ficar triste, que é o fato dos vendedores não terem cuidado com a foto do perfil do WhatsApp, né? Tem muita gente que coloca ali uma foto sem camisa na praia, tem gente que coloca ali a foto com um filho recém-nascido, por mais bonito que ele seja. Sim, Né? Então, a gente sim. tem que entender que o WhatsApp, se tu quer vender por ali, tem que passar credibilidade, né? Então, tentar caprichar na foto, porque antes da pessoa conversar contigo, a primeira coisa que ela vai analisar é a tua foto, e todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, também tem gente que coloca o logotipo da empresa. A gente viu que algumas pessoas têm receio de conversar porque elas acham que vão falar com um robô quando tem um logotipo de uma empresa, né? Então, o interessante é, cara, caprichar na foto do perfil, colocar uma foto legal ali, para que a pessoa possa ter confiança e credibilidade, né? Outra coisa também que é muito legal é o fato de poder aplicar as metodologias que tu aprende em outras ferramentas de comunicação ali dentro do WhatsApp também, né? Uma dica para quem não conhece, estudar a metodologia do spin selling, né? Que tu faz perguntas de implicação, que tu questiona, a pessoa entende qual é a dor dela para poder vender uma solução que resolve aquele problema. Então, ali dentro do WhatsApp não é diferente. A pessoa te manda uma mensagem, por exemplo, olá, boa tarde, tu responde ela também, mas não sai metralhando ela com várias coisas, né? Sempre tenta entender qual é a necessidade daquele cliente, o motivo pelo qual ele te mandou aquele WhatsApp, né? E poder fazer essas perguntas para ele entender a dor, porque é como se estivesse numa ligação por telefone, né? Nem os SDRs fazem aí nas empresas, tentar qualificar o cliente, convencer ele de que a tua empresa tem aquela solução, né? Então, ali dentro do WhatsApp não é diferente. Por mais que seja uma conversa que parece um chat, é ali que tu precisa perguntar mais do que responder, né? E sempre estar fazendo com que o cliente entenda o lugar dele. Quando eu digo isso, tem uma coisa que eu aprendi que é bem interessante, que é o fato de que quem domina a negociação, quem domina a venda, é quem mais pergunta. Então, tu precisa sempre estar perguntando as coisas para o cliente, né? Então, claro, perguntas inteligentes que vão fazer ter uma compreensão maior do negócio dele, né? Então, se o cliente está te perguntando muito, começa a tentar inverter o jogo, né? Isso é uma dica que dá para levar em qualquer... Nossa, uma baita dica que tu tá dando, pessoal.
Cara, demais essa dica, assim, pra gente finalizar essa parte de conteúdo, Marcelo, que já tá recheada de dicas de ouro aí. Fala pra gente um caso prático de que vocês utilizaram o WhatsApp, quantos por cento que aumentou nas vendas da empresa, só para o pessoal ter uma ideia de como que vocês conseguem influenciar tanto nessa parte. Legal. A gente utilizou bem no início, assim, foi um dos cases que mais nos deu confiança de compreender que a solução realmente entregava, né? Foi uma parceria que a gente fez com uma imobiliária, né? Então, a gente negociou com eles, fechou negócio, e eles tinham 3 atendentes, né? Então, eram os 3 ali sócios, né? E eles ficavam responsáveis por absorver a demanda de atendimentos no WhatsApp. Só que o modo tradicional que eles trabalhavam era colocando o número de telefone numa postagem no Facebook e impulsionando, né? Criando um anúncio ali com o número de telefone. Então, a gente falou para eles assim, faz o seguinte, tira esse número de telefone do WhatsApp e coloca um link e vamos testar o que vai acontecer, né? Um link do WhatsApp, beleza? Então eles criaram os anúncios e eles começaram a ver que no comparativo de uma postagem com número de telefone para uma postagem com link tinha 800% a mais de conversão de clientes. Caramba! Certo? Então, a gente conseguiu entender que 85% dos clientes desistem de fazer negócio contigo quando eles veem o teu número de WhatsApp e tem que adicionar o teu número na agenda. Aquele Caramba! momento de ter que abrir a agenda, digitar o número, salvar, abrir o WhatsApp, atualizar a lista dos contatos e iniciar uma conversa. Né? Que loucura. Então, o primeiro teste que a gente fez com eles foi de colocar esse link, que vai ter o pra caramba, né? E nesse link já tinha uma mensagem pré-definida ali, que já aparece digitado no WhatsApp do cliente para ele enviar. Que dizia assim, olá, vi esse imóvel no Facebook e tem interesse, meu nome é. Aí o cliente clicava no link, ele só digitava o nome dele e enviava. Aí o atendente lá, o cara da imobiliária já sabia que o cliente veio do Facebook, já sabia o nome dele e já dava continuidade na negociação, que é uma outra dificuldade que os clientes têm quando eles abrem uma conversa no WhatsApp. Então para quem está nos ouvindo aqui, então o Marcelo e a turma dele são os responsáveis por esses pré-textos que já tem lá definidos. Eu não sabia disso. Parabéns, cara, muito legal. E o legal é que essa solução ela é de graça na nossa plataforma. Então todo mundo pode se cadastrar ali e já criar esse link, né? Ele, inclusive, todas as nossas soluções elas são baseadas na API oficial do WhatsApp, né? Então não tem risco nenhum para a empresa, tudo que a gente trabalha é de forma segura e garante longevidade das estratégias. A segunda coisa que a gente testou com essa imobiliária foi o fato de que aquele atendente que estava com o link de WhatsApp, ele estava sobrecarregado de atendimentos. Tinha muita gente clicando no link, né? Pô, 800% a mais de conversão, né? Então, a gente criou meio que um call center, uma central de atendimento, que foi cadastrar os outros 2 sócios dele no mesmo link, e aí cada vez que um cliente clicasse no link, ia cair para um atendente diferente. Olha só, que legal. Então, com eles ali, gerou um resultado gigante, porque parou, a demanda foi distribuída de forma igualitária, né? No caso da imobiliária, que foi estendido depois para os outros atendentes, para quem recebia comissão, ficou muito mais justo, né? E também a questão de poder dar uma resposta mais rápida para o cliente, que agora não é só uma cabeça atendendo nessa empresa. Né? Então, esse foi um case bacana também, que para nós foi um dos primeiros, assim, que nos fez acender aquela chama de que o nosso negócio é B2B, né? Então, para nós foi essencial, foi um benchmark que matou a pau. Fantástico, Marcelo. Cara, vamos para uma terceira parte aqui do podcast que eu gosto sempre de separar, que é aquela parte mais motivacional, para aquele empreendedor que era como tu há 2, 3 anos atrás, que tinha só essa vontade de empreender aí, muitas ideias e não sabia meio como começar. Qual é a tua dica, cara, para aquele cara que está começando, que está precisando de um suporte aí emocional e motivacional? Cara, é difícil entender o que está passando na cabeça de cada um, assim, né? Mas eu posso te dizer que pela minha cabeça passou várias coisas. Então tem bastante coisa para dizer, assim. Algo bem interessante, cara, é o fato de tu sempre acreditar naquilo que tem em mente, né? E muito uma coisa que eu sempre fiz era, antes de dormir, pensar o que eu vou fazer amanhã, né? Entender aonde que eu quero chegar com aquilo. Inclusive, nas nossas metas aqui na empresa,
a gente usa muito uma frase que diz assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Agora, se eu sei aonde eu quero chegar, amanhã eu já levanto para fazer, para trilhar um caminho que vai cooperar para aquele lugar que eu quero chegar, certo? Então, é essencial que tu tenha planejamento, clareza, organização. Só que eu sempre ouvi as pessoas falarem essas três coisas. Cara, precisa ter organização, planejamento, clareza. Só que eu não sabia o que fazer para ter isso, né? Então, eu consegui entender isso através de, cara, todo dia de noite fazer uma reflexão e entender onde eu queria chegar. Outra coisa, assim, para mim, o essencial, o que eu mais pensava era que depois que a gente atingisse o nosso break-even na empresa, os nossos problemas eles estariam resolvidos. Porque o mais difícil era criar uma coisa, depois disso, depois que criar essa coisa, fazer ela dar certo, né? E para mim o primeiro resultado, o primeiro sintoma de que tinha dado certo era atingir o break-even, né? Só que eu olho para trás e eu vejo que foi uma série de coisas que a gente fez, só que lá no início tem uma coisa que as startups fazem, que vários livros dizem, que é tu construir o MVP do teu produto, né? Então, eu sou um cara extremamente detalhista. E uma das coisas que eu aprendi com o pessoal ali, os meus dois sócios, né, principalmente o Maicon, que é o cara da tecnologia, é que quando a gente quer validar alguma coisa, principalmente essa é uma dica principalmente para quem está começando do zero, não tem absolutamente nada construído ainda, né, mas está sonhando grande, está sonhando alto. Cara, cria uma solução que tu olha assim e tu acha feia. Tu olha para a tela, que é o nosso caso. A gente olhava assim, nossa, que coisa ridícula, mas ela funcionava. Sim. Então, eu particularmente tive que matar um pouco desse, entre aspas, orgulho que eu tinha de querer entregar uma coisa que enche os olhos da pessoa, né? Eu sou um cara mais estético, né? Assim, de olhar o visual da solução. Às vezes um produto que é bonito me vende mais do que um que realmente funciona. Então, criar uma solução feia que realmente entrega valor é uma coisa que, para mim, foi o principal. É o que fez a nossa empresa realmente, a gente criar um produto que desse certo, a gente não perder tempo em coisas que a gente pode correr atrás depois, né? Outra coisa interessante é estar disposto a ouvir o que, principalmente os teus sócios estão falando, né? Aí eu posso compartilhar e eu gosto de dizer as coisas que eu errava, porque com certeza tem mais gente errando assim como eu errava, né? Que é o fato de tu bater o pé em algumas coisas que são intuições que tu tem, né? Então vou te dar um exemplo, a gente lá no nosso site, quando a pessoa entrava na home e digitava o telefone, ela conseguia gerar um link grátis, né? Sem cadastro, sem nada. E aí os guris batiam o pé comigo, cara, vamos obrigar o cara a se cadastrar. Eu dizia, não, quando a gente obrigar o cara a se cadastrar, vai ter muita gente saindo do site, não vai dar certo. Eu acho que eu fiquei uma semana enchendo o saco, dizendo que não ia dar certo. Aí até o Michael, né, se eu não me engano, o Michael e o Marlon falaram assim, cara, isso é errado. O que vai acontecer? Semana que vem a gente pega e bota a versão anterior de novo. Mas pelo menos eu sei que aquilo ali não dá certo. Eu falei assim, pois é, cara, sabe, tem razão, eu vou parar de teimar, é isso aí mesmo. Cara, largaram no ar, eu acho que não deu 5% de desistência. Mas Só queria se cadastrar. Então, tu... a grande questão, aí eu tenho dois ensinamentos. O primeiro é que tu precisa ouvir o que os outros estão falando e quebrar os teus paradigmas, teus próprios paradigmas. E o segundo, esse é o mais difícil do que o primeiro, é tu dar o braço a torcer depois. Reconhecer que tu estava errado. Então, se eu não reconhecesse que eu tivesse errado, eu não estaria falando isso agora, entendeu? Então ia ser um ensinamento que ia estar só para mim, que só eu ia saber, mas eu não ia compartilhar com ninguém. A partir do momento que eu reconheço isso e vejo que eu estava errado, e compartilho que eu estava errado e ainda dou risada, cara, isso aí é o que realmente vai ensinar os outros. Quer fuder, Marcelo. Eu achei legal que é Marcelo, Marlon e Michael. É o 3M, né? O galera. Pergunta o nosso nome e diz assim, em vez de vocês, devia ser a 3M. Eu É, falei, mas um concorrente bem o grande. concorrente forte. É engraçado porque eu entrevistei um pessoal do Design Thinking faz pouco tempo. Enfim, cara, pra gente finalizar, né? Pô, faz um merchan, diz aí. Faz um pitch aí pra gente da WhatsApp, pro pessoal que tá nos escutando e quiser contratar a tua solução. E também é muito legal quando vocês fazem esses pitches, porque os empreendedores que escutam, eles aprendem muito como organizar as suas ideias, né? Então,
até a nossa história ali, que eu acabei falando mais, né? Mas para concluir, no final das contas, cara, agora no final do ano a gente foi acelerado, né? O aceleradora Venture aqui de Porto Alegre. E a gente está super feliz, a gente tinha outras propostas também, a gente teve o privilégio de optar por aquilo que a gente entendia que ia dar um resultado melhor para nós. Então, não foi uma coisa desesperada, que muitas vezes pode acontecer com algumas empresas, né? A gente teve o privilégio de poder ter várias opções e poder escolher por aquilo que a gente acreditava mais, né? Então, é uma notícia legal, assim, que para nós nos enche de orgulho também. Que legal. Beleza, vamos falar de WhatsApp então. Cara, basicamente é uma plataforma de vendas e suporte no WhatsApp. Então, ali a gente gosta de dizer que é um kit de ferramentas para o profissional de marketing digital, né, com o intuito de vender e prestar suporte no WhatsApp. Dentro da WhatsApp, tu vai encontrar ferramentas para atrair mais clientes para o teu WhatsApp, como, por exemplo, o link do WhatsApp, o chat no site e várias outras coisas. Tu vai encontrar soluções para organizar o teu time de atendimento. Foi a questão que eu falei sobre distribuir de forma... tipo um call center. Atendentes, call center. Por geolocalização, para mandar o cara sempre para o atendente mais próximo dele e não sempre para um número ou para uma distribuição aleatória, né? Enfim, várias coisas. E também para te capturar informações dos clientes, né? Tu consegue fazer com que o cliente informe os dados dele antes de iniciar uma conversa contigo, e quando ele for direcionado para uma conversa contigo, os dados dele já são exportados para um CRM, né? Então tem integrações aí com CRMs do mercado para te poder levar os clientes do WhatsApp para um outro ambiente onde tu vai trabalhar com o teu time, não ficar só conversa ali no WhatsApp, né? E depois tem toda a questão inteligente da ferramenta, que é para te poder mensurar resultados, né? Para poder analisar de onde esses clientes que clicaram nos links, que te chamaram no WhatsApp vieram, qual a localização deles, informações a respeito do dispositivo que eles utilizam, navegador, enfim. Cara, uma série de informações que te fazem ter um conhecimento de qual é o público que conversa contigo no WhatsApp. Porque muitas vezes tu sabe as características do público que está entrando no teu site, que está no Facebook, que está nas outras redes sociais, mas tu não sabe quem está conversando contigo no WhatsApp. Isso te faz ter um conhecimento maior da tua persona, aprimorar quem é o teu público-alvo, né? Então, no WhatsApp, a gente consegue também entregar essas soluções. Basicamente, cara, a gente resolve os principais problemas aí de forma receptiva no WhatsApp. Perfeito, pessoal. Vocês escutaram o Marcelo Wagner, cofundador e CMO da WhatsApp. Quem quiser adicionar o Marcelo no LinkedIn, ele está sempre postando dicas lá, eu sigo muito ele. A gente se ajuda bastante aí pelo LinkedIn, nesse ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. Tô dizendo, né, Marcelo, o pessoal te adicionar no LinkedIn, não tem problema. Pode adicionar. Quem quiser acessar o website deles, da WhatsApp. E se você quer mandar alguma dica para a gente de algum programa, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Sigam-me no LinkedIn também, Eduardo Tannhauser, sou host e fundador do Podcast Empreendedor, muito fácil de nos encontrar também. E isso aí, Marcelo, tu quer falar um tchau aí pra galera em especial? Manda brasa. Beleza, pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo aí, confiado por vocês serem emprestados ouvidos para mim aí. Vou fazer aquele merchan também final, que eu já falei da WhatsApp, vocês já sabem o que ela faz. Mas para quem quiser conferir aí dicas que eu postando toda semana no nosso grupo de WhatsApp, é whatsapp.com/imersão sem acento, né? Imersão. IMERSAO. Isso aí, daí eu compartilho ali direto. Vocês também podem me chamar a qualquer momento ali no WhatsApp, beleza? Dica de ouro pra galera aí, pessoal. Entrem no grupo aí, adicionem o Marcelo e a mim no LinkedIn e vamos junto aí nessa busca por um Brasil mais empreendedor, um Brasil melhor. Isso aí, Marcelo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, é um prazer imenso estar te entrevistando. Grande abraço pro Michael e pro Marlon, o 3M aí, o terceiro M. E é isso aí, galera. Valeu!